Esforcemos-nos, pois, por o quê? Entrar naquele descanso. Entrar naquele descanso. Fica eu entendo aqui que a gente precisa se esforçar, não é verdade? Para entrar no descanso. O descanso não é fácil, não. A gente precisa se esforçar para entrar no descanso. Amém. A obra de Deus é toda feita pelo próprio Deus. E a gente precisa entender isso. E o pastor ele vai revelar isso para vocês durante o discorrer do sermão. Quando Deus decidiu criar o homem, ele primeiro criou todas as coisas e depois plantou o jardim do Éden. Quando tudo já estava pronto, Adão foi criado. Não foi assim? Sim ou não? O livro de Gênesis nos ensina. Criou Deus todas as coisas. Depois que ele criou todas as coisas, ele foi lá e fez o quê? Criou o homem. Ele viu todas as espécies de animais e falou: está faltando uma coisa aqui, alguém semelhante a mim. Aí foi lá e criou o homem na sua imagem e semelhança. Então, o trabalho de Deus ele já estava concluído, sim ou não? Deus já havia entrado no seu descanso, sim ou não? Mas aí só então o homem é convidado para participar da obra de Deus. E quando que o homem foi convidado para participar da obra de Deus? Quando Deus estava descansando. Quem pegou a visão aí? O homem não foi convidado para participar da obra de Deus quando Deus estava trabalhando, quando Deus estava fazendo, mas ele foi convidado para participar quando Deus estava o quê? Descansando. Se eu chego na casa da Renatinha para descansar, eu vou trabalhar? Sim ou não? Eu vou fazer o quê? Descansar também. Ela está lá descansada no sofá dela, pastor, você está aqui, você está aqui. Mas se ela estiver trabalhando, está cortando, está trepando, não tem lá, embaixo a folha daqui, eu vou chegar lá, acho que eu vou pegar essa estreita aqui do lado, né? Eu vou ter que trabalhar também, vou ter que dar uma força para ela. Não é verdade, irmão? Sim ou não? Então, quando o homem criou, Deus convida ele para quê? Para o trabalho ou para o descanso? Olha aqui, presta atenção, hein? Vou me meter no papel do pastor, apesar de eu falar que eu chamei você para descansar. Ah, pastor, eu pedi para naquele dia não quer mais trabalhar, não, quer só descansar. Eu pedi para o Papai do Céu te chamar logo. Dá aposentadoria eterna para ele, Pai. Leva ele, Senhor. Aleluia. Então, Deus ele convida o homem para participar da sua obra quando ele já havia terminado a obra. Diga-se comigo, irmão. Como Adão, nós apenas cultivamos o que Deus já plantou. Nós apenas participamos do descanso de Deus. Amém, queridos? Aleluia. É isso que Deus quer. Que a gente participe do descanso de Deus. Então o homem foi criado quando? No sexto? Isso indica que o primeiro dia do homem foi quando? Se Deus criou o homem no sexto dia, quando foi o primeiro dia do homem? Hã? Alguém falou aí? No sétimo dia. Ou seja, o sétimo dia é o dia do descanso. Olha só, o homem foi criado no dia do descanso. Anota aí o que eu quero falar com você. Esse certamente aponta para o princípio espiritual de que toda a obra de Deus em nós depende de aprendermos a entrar no seu descanso. Entende por que muitas das vezes nós não somos abençoados? Porque nós não entramos no descanso de Deus. Nós ficamos atribulados, correndo no dia a dia, tentando resolver tudo, tentando fazer tudo. E o descanso de Deus está onde? A gente termina o dia dizendo o quê? Estou cansado. Por que você está cansado? Porque você não entrou no descanso de Deus. Está dando para entender? Quem está pegando aí? Quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e os conduziu para Canaã, ele fez questão de mencionar que o povo não teria que fazer coisa alguma. Ele disse que eles entrariam em casas que eles não tinham construídos, que eles cavariam poços, teriam poços que não tinham cavados, e plantações que não tinham semeado, e que eles iriam participar da bênção da obra
completa de Deus, amém? Pastor, o senhor prova isso? Prova. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10 ao 11, diz assim, ó: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não, vinhais e olivais que não. Eita, então pastor, Deus só queria que o homem fizesse o quê? Descansasse. Em quem? Na obra que ele já havia feito. Quem construiu a casa? Deus. Quem preparou o jardim? Deus. Quem deu o fruto? Deus. Pega a visão que eu quero te dar. O mesmo princípio se aplica à obra de Cristo. Se Adão já recebeu o jardim pronto, e o povo de Israel herdou uma nação pronta, nós também recebemos uma salvação completa, amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória! Aleluia! Eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, irmão? Tem gente que paga penitência, tem gente, eu estou falando que é errado, me entenda bem, mas tem gente que vive de monte, tem gente que vive, né? O cara é igual o Embicão, o cara fica de jejum 40 dias, 40 noites, pagando penitência, fazendo sacrifício. Não estou dizendo que o jejum é errado, nós estamos no jejum da família, amém? Mas o que eu estou falando é a pessoa fazer isso para conquistar algo que Deus já conquistou para ela, amém, irmão? Nós temos que descansar nas obras que o Senhor já realizou por nós, amém? Mas tem irmãos que querem realizar as obras que Deus já realizou. Olha o que o irmão diz para ele assim, ó: temos salvação quando descansamos no que Deus fez por meio de Cristo. Amém? A nossa salvação vem por meio daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Quem pagou o preço? Foi eu ou você? Foi Cristo? Jesus. Cristo Jesus pagou o preço da salvação por nós. Por que eu faço alguma coisa ainda para me salvar? Para limpar a minha fé. Entende, gente? Então preste atenção. A maior de todas as bênçãos que recebemos é a salvação. E ela é recebida quando nós descansamos. É quando descansamos. Aliás, falou que precisa de uma rede dessa. Pastor, estou precisando de uma rede dessa. Se a salvação, querido, presta atenção aqui, ela é recebida assim, por que as outras vezes não seria dada de outra forma? Se a salvação é adquirida no descanso. Então diga para o seu irmão assim, ó: todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Aleluia. Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. É só descansar em fé em Cristo Jesus. Às vezes a gente fica tribulado, às vezes, em vez de a gente ficar doente, quando a gente tem um parente nosso doente internado, a gente fica doente junto com ele. Não é verdade? Sim ou não? Esse é um exemplo que eu estou dando. Tem um parente desesperado, está desempregado, pelo amor de Deus, passando fome, uma pessoa bacana. Como é que a gente fica? Parece que a gente começa a viver o que ele está vivendo, a gente entra em desespero, a gente fica, porque a gente não tem como ajudar, a gente não tem como fazer, a gente não tem que dar a gente tem que fazer o quê? Descansar na obra que Cristo fez por nós. Amém? Por isso, a única vez que o Senhor manda que nós nos esforcemos, Ele manda que nos esforcemos para entrar no descanso. Por que o Senhor pede para nós nos esforçarmos? Porque o Senhor sabe como nós gostamos de fazer as coisas acontecerem por nós mesmos, do nosso jeito, da nossa maneira. A gente está o tempo todo querendo fazer. E tem coisa que quem tem que realizar? Tem coisas que a gente quer fazer que Deus já. E por isso a gente acaba se cansando. Querido, nós sempre queremos ter participação das coisas. E isso é muito bom.
mas não quando se revela o que o Senhor já fez por nós. O que o Senhor fez já está feito. Tem gente correndo atrás da salvação. Jesus já te salvou, amém, irmão? Você só tem que permanecer o quê? No descanso daquilo que ele já fez na obra do Calvário. Está entendendo? Tem gente que vive em tribulação, irmão. Tem gente que vive, daqui a pouco vai perder a salvação a todo momento. Querido, preste atenção. Cristo já te resgatou, amém? Amém. Cristo já te transformou, amém? Senão a palavra dele é mentirosa, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, então o quê? 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, eis que as coisas velhas, e eis que tudo. E por que a gente gosta de viver o passado? Quando a gente lutava, quando a gente não entendia, quando a gente fazia tudo para ser salvo. Por que a gente não passa a viver nesse descansar? Nós temos que nos esforçar em primeiro lugar a viver no descanso. A gente precisa aprender a viver no descanso. A Bíblia fala o tempo todo para não dizer não temas. É para você não ter medo, para você não ter medo. É um tema, não temas para cada dia. Nos lembrássemos que não devemos ter medo. Quer ver, irmão? Quando Josué assumiu a liderança do povo de Israel por várias vezes, o Senhor disse para ele o quê? Não temas, eu sou contigo. Provavelmente Josué estava temeroso e o Senhor estava fazendo o que com ele? Encorajando Josué. Não temas. Né? Ele estava falando assim, ó, eu sou contigo. Seja corajoso, homem. Eu estou do teu lado. Era isso que Deus estava dizendo para Josué. Então, assim, da mesma forma, essa foi a palavra proferida ao povo de Israel cada vez que enfrentava os seus inimigos. Segundo a Crônicas 20:15 diz o quê? Não temas nem vos assustes. Não temas, nem vos assustei. Também foi a palavra de Jesus para os seus discípulos, quando ele foi ao encontro deles andando sobre as águas. O que Jesus falou? Mateus 14:27. Não temas, eu sou. Sou eu. Jesus estava falando para eles, para que eles não tivessem o quê? Medo. E por que nós temos medo? Agora eu quero falar para você. A vontade de Deus, portanto, é que lancemos fora tudo isso. Mas existe uma coisa que o Senhor falou para termos: é o temor de não entrar no descanso. O único medo que Deus tem é que nós não entremos no descanso dele. Mas foi Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim, ó: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa. Qual foi a promessa? De entrar no. Deus deixou essa promessa para nós. E por que a gente vê muitos irmãos apavorados, vê muitos irmãos atribulados, vê muitos irmãos que não sabem o que fazer da vida, da cabeçada na parede? Esse é o medo do Senhor. Mas ele deixou a promessa de nós entrar no descanso, sim ou não? Suceda parecer que algum de vós tem o quê? Cuidado. Se for algum de vós ter falado, eu vou dizer uma coisa, entra no descanso, não fica na prova, não entra, não faz não. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Ou seja, essa palavra foi liberada, a promessa foi dada, mas parecia que não havia fé daqueles que estavam ouvindo a promessa. Quantas das vezes o pastor fala um tema, chega na segunda-feira e o irmão está se borrando. A irmã está enfrentando um problema e também. A promessa é para nós não temermos, porque o Senhor está conosco. Nós, é o que ele diz, achei lindo. Porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus. Esse aqui tem fé. Esse aqui acredita na palavra. Nós, olha o escrito dos Hebreus. Nós, porém, cremos. Quem crê aí, amém?
Assim jurei da minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse é o medo de Deus. Deus tem medo da gente não entrar no descanso dele. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, Deus já havia preparado um descanso para nós. Não era para a gente viver tribulado, não era para a gente viver perturbado, era para a gente viver leve, era para a gente viver tranquilo. Nada era para abalar o povo de Deus, era para o povo de Deus viver tranquilo. Mas o mundo parece que consegue abalar a gente. As coisas que acontecem ao nosso redor, nós falamos tanto de Pedro, contamos a história, mas nós falamos de Covid. As coisas acontecem que se destabilizam. Por quê? Porque você está olhando para o problema. O que aconteceu com Pedro quando ele olhou para o problema? Ele não fracou. Ele afundou. Sabe por que a gente afunda? Porque a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar. Porém, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Se Deus descansou, homem de Deus, mulher de Deus, por que vocês não descansam no Senhor? O motivo pelo qual nós podemos descansar é porque Deus concluiu todas as suas obras. O texto diz o quê? Desde a fundação. Einstein. Quem conheceu Einstein? Não conheceu Einstein? Já ouvi falar. Einstein postulou que se construíssemos uma máquina que viajasse na velocidade da luz, nós estaremos fora do tempo. O que isso significa? Isso acontece porque nós estaríamos numa outra relação com o tempo contínuo. Presta atenção, vou explicar. Deus, porém, não vive no tempo, pois Ele é a própria luz. Na verdade, Ele mesmo criou a luz. E debaixo da luz de todas as obras, elas já foram o quê? Concluídas. Amém? Ela já foi forte que eu vou te falar agora. Quando entramos no descanso, presta atenção, quando dizemos que Deus é o nosso descanso, nós entramos numa área fora do tempo. Entramos na dimensão do Espírito, irmãos. Quando entramos no descanso, quando dizemos que Deus é o nosso descanso, nós entramos numa área fora do tempo. E qual é essa área? Entramos na dimensão do Espírito. Amém? Pega a visão. Deus viu tudo que era necessário para a sua vida. E Ele terminou todas as coisas que você iria precisar antes de você vir a existir. E por que você se preocupa? A pastora minha que não vai fazer você se preocupa. O meu Redentor, Ele vive. Amém? O seu Redentor, Ele vive. Olha o seu nome que aparece, ó. Tudo que era necessário para a sua vida foi concluído antes mesmo de nascermos. Amém? Você crê nisso? Antes mesmo de você nascer, Deus já havia preparado tudo para vocês. Pastor, então a gente não precisa fazer nada, não. Às vezes você está indo para um lado, está achando que é você que está indo para aquele lado, mas é Jesus que está te levando. Amém? Ah, não queria fazer medicina, acabou o médico. Você acha que foi você? O Senhor Jesus falou para o propósito de também, você vai salvar a vida. Amém? Vê Paulo lá em Atos Apóstolos capítulo 16, ele tentava ir para um lugar, o Espírito levava para ele. Ele tentava ir para um lugar, o Espírito levava ele para outro lugar. Achava que interessante. Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo levava ele para outro. O Jesus. E na verdade, o próprio Senhor Jesus, ele foi morto
antes da fundação do mundo. Não temos como compreender isso com a nossa mente, mas podemos entender com o coração. Sim ou não? Como que a gente pode entender que o Senhor foi morto antes da fundação do mundo? Como? Se a gente viu o fato, a gente nem viu, né? A gente não viu na nossa época. A gente crê na Bíblia, naquilo que está escrito. Mas imagina agora. Deus preparou todas as coisas para a fundação do mundo. Então Cristo foi morto quando? Quando que Cristo foi morto, igreja? Antes da fundação do mundo. Mas Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Hebreus 4:3. Nós, porém, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso, embora certamente aí Deus fala. As obras estivessem concluídas desde o quê? Pastor, mas aí não está dizendo que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Está falando que Deus acabou todas as coisas desde a fundação do mundo. Bom, mas se ele projetou todas as coisas, está incluído o episódio da morte de Cristo Jesus, viu ou não? Pastor, você tem que convencer, não. Não está valendo, não. Então, abre essa Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi o quê? Agora de começo, Cristo morreu antes da fundação do mundo, sim ou não? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. A obra já estava consumada. A onisciência de Deus previu que Satanás criaria uma rebelião, que ele ia ter que levantar alguém para desfazer as obras do diabo, e assim por diante. E que o homem pecaria, e que o Espírito Santo teria que vir até a terra. Amém? Deus já sabia. Deus preparou todas as coisas, por isso que Deus quer que a gente faça o quê? Deixa. O teu destino já está traçado. O teu futuro Deus já determinou. Amém, gente? Se Deus te trouxe até aqui hoje, irmão, você não vai mais para lugar nenhum que não seja a presença dele, amém? Você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, você não vai para lugar nenhum, você vai para o céu. Já chegou até aqui, irmão? Querido, seja honesto. Quem pensa em pular o mundo lá fora aí? Para detalhes. Fala, mas eu tenho certeza, não vai dar a voltinha lá para minha mão, dá tempo aí. Querido, eu não me vejo fora da presença de Jesus. Eu não me vejo fora da casa dele. Eu não consigo me enxergar fora do mundo lá fora. Eu não consigo, não tem nada que me atraia lá, não tem nada que me chame. Alguém quer assistir um Rock in Rio? Alguém quer dar um pulinho na Sapucaí? O que é o céu? Onde toda lágrima será enxugada com nossos olhos, todo sofrimento acabará. Olha para você, irmão, diga para ele assim, ó, precisamos caminhar na dimensão da obra que já foi terminada. Eita Jesus, aleluia. Caminha na direção da obra que Cristo já terminou, amém? Glória. E aí você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vai continuar seguindo para o alvo. Avante! Quem falava assim, era o Superman? Avante! Para o alto! Ou era o vira-lata? Ninguém pegou esse desenho, é só eu, né? Eu sou tão velho, né? Pegou, Fernando? Pegou lá o vira-lata? Pegou, né? Já viu? Oi? Sua bizantina? Aquele Toy Story falava isso? Esse Toy Story é mais novo eu não peguei não. Mas o vira-lata eu peguei, aquele cachorro vira-lata. Mas alguém pode dizer, pastor, mas eu estou doente e meu corpo dói. Verdade. Eu estou doente, meu corpo dói,
Todavia, a palavra de Deus diz que a sua obra de cura já foi completada. Ah, mas eu estou com problemas com meus filhos. Mas a palavra de Deus diz para erguermos as nossas mãos para o céu e nos fortalecermos cantando louvores. A obra está terminada e Deus deseja que você entre no descanso. Entra no descanso. Queridos, no jardim do Getsemane, Jesus seria crucificado algumas horas depois. Mas ele orou dizendo a Deus que ele tinha terminado a obra que ele viera fazer. João 17,4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo feito o quê? A obra que me deste, o que é consumado. Terminado. E ele está terminado, está acabado. Jesus completou toda a obra. Sim ou não, igreja? E o que resta para nós? Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse não é pra morte. Estava indo tão bem a igreja, poxa, deu uma derrapada, mas Jesus recebeu o teu louvor, aleluia. Mas como ele poderia fazer isso se ainda Jesus não tinha morrido na cruz? Ou seja, ele vivia na segurança da obra terminada do Pai. Esse é o motivo porque ele era tão tranquilo e tão descansado ao ponto de Jesus estar indo para o mar onde haveria uma tempestade e ele levar uma almofada para deitar na polpa do barco. Por quê? Porque Jesus descansava na obra que o Pai havia realizado. Olha o sermão para você, aprenda a viver na obra que o Pai já realizou. Hoje, sempre que eu enfrento um problema, eu digo, a obra já está terminada, eu posso entrar no descanso de Deus. Amém? Seu problema não pegou Deus de surpresa. Antes dele aparecer na sua vida, o Senhor já havia provido a solução para ele. Amém? Viver no descanso, querido, é resultado de acreditar na obra acabada de Cristo Jesus na cruz, que nos proveu completamente espírito, alma e corpo. Amém, irmão? Em segundo lugar, anota aí, receber a provisão no descanso. Eita. Tem irmão que só recebe provisão na tribulação. Só recebe provisão no cansado. Pode sentar com você. Descansa. Só não pode viciar. Pode descansar, em nome de Jesus. Né? Um dia vocês vão ter que trabalhar. A casa vai estar cheia, bem, irmão? Vocês vão ter que trabalhar. No Salmo 23, a primeira coisa que o Senhor faz é nos levar para repousar em pastos e descansar junto às águas. Sim ou não? Assim, a primeira condição para termos a provisão de Deus é o quê? Descanso. Muito bem. Pastor, descansar. Tem coisa mais que os verdejantes. Quem já viu a Suíça? A Suíça ela tem aqueles montes gelados, mas também tem lugar de pastos verdejantes. Você olha assim de fora, tem aqueles pastos lindos, aquele capim verdinho, que olha assim bonito. Você me jogar ali, deitar naquela grama ali. Nossa, eu tinha que preparar uma imagem assim para colocar aqui para vocês. O que é um pasto verdejante? Não é um pasto qualquer, não, eu fui fazer um pegar, tá lá, não. É isso não. É um pasto verdejante que você olha assim e fala, eu quero deitar nessa grama. Aleluia. Águas tranquilas, né? Aquela água agitada, uma turbulenta, correnteza, não sei, eu não vou aproveitar nada. Águas tranquilas. Amém. Águas tranquilas. Diga para o seu irmão,
suprimento só flui quando descansamos em Deus. Quer suprimento? Descansa em Deus, amém? Quer suprimento? Descansa no Senhor. Ele é o seu pastor, amém? Aleluia. Salmo 23, 22 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Nós podemos ver o mesmo princípio no Salmo 91. Todas as bênçãos que o salmista descreve, elas estão disponíveis somente para aqueles que estão o quê? Descansando na sombra do Salmo 91, verso 1 diz: que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra. A promessa é para quem? Está entendendo? Olha que você vai falar assim: não adianta você ficar agitado. Fala assim: descansa, irmão. Fala para fica tranquilo. Descansa, fica tranquilo. Não precisa tomar remédio para dormir, não. Descansa. Em Zacarias capítulo 4, olha o que mostra. O suprimento de Deus está disponível para aqueles que descansam no seu poder. Amém? Porque em Zacarias capítulo 4, o profeta Zacarias, ele teve uma visão. Presta atenção aqui. Quem vai pegar a visão do pastor aqui? Ele teve uma visão onde ele viu tubos de ouro vertendo azeite dourado e supriu o povo de Deus. Quem se lembra? Fala aí, Rosa. O pastor pegou esse sermão, o que a gente fez? Para simbolizar. Pintou o quê? De ouro. Foi na época que o pastor pegou esse sermão. Quem lembra disso? Tubos vertendo ouro, azeite era derramado, tubos de ouro vertendo azeite dourado, e eles supriam o povo de Deus. Depois o irmão olha lá, Zacarias capítulo 4, o irmão dá uma vida lá, e lá estava se cumprindo. Olha o irmão que apareceu: todo o azeite de ouro está fluindo sobre diferentes áreas de nossas vidas. O óleo de suprimento está constantemente fluindo e nunca cessará. Aleluia, aleluia, aleluia. Nunca cessará esse óleo na tua vida, amém? Querido, há óleo fluindo para a nossa vida financeira. Aleluia, há óleo fluindo para a nossa vida familiar. Há óleo fluindo para a nossa vida espiritual. Mas quando ficamos preocupados e ansiosos, nós fechamos a boca do tubo e cessamos o suprimento. Mas quando descansamos e relaxamos, nós liberamos o fluir da unção. Se você quer o fluir da unção na tua vida, relaxe, descanse. Escuta isso. Normalmente as áreas onde nós temos problemas, hoje são justamente aquelas com as quais estávamos preocupados ontem. É a área que você vai ter problema, é a área que você está preocupado. Essa é a área que você vai ter problema. Quem gosta de ficar preocupado? Ninguém? Então o que você tem que fazer? Qual só respondeu? Descansar. Descansar. Ele está precisando de descanso, esse menino. Descansa, amigo. Descansa no Senhor. Aleluia.
Mas você não diga para assim, ó, o poder de Deus é liberado. Nós entramos no descanso. Diga comigo, o descanso é a expressão mais poderosa de fé. Aleluia. O descanso é a expressão mais poderosa de fé. Aleluia. Isaías 30, versículo 15 diz assim, ó, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em busca do perfeito e em sossegade. Aleluia. Quando você sossega, está dizendo, está na sua salvação. Amém. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o... Ele explicou que está na salvação. O sossegar, sossega, mas eles não. O que é salvação aí? Descansa no Senhor. É forte que eu vou te falar agora. A prosperidade e o sucesso vem quando temos grandes ideias e as novas ideias, elas fluem quando estamos o quê? Relaxados e quando você está descansado, você está acordado. E já sei. Caramba, agora Deus iluminou minha mente. O que aconteceu isso? Já aconteceu isso com vocês? Vocês levantaram assim, caramba, agora isso aí é bom. Porque Deus iluminou tua mente. Porque você está o quê? Aleluia. Quando você está descansado, você até sonha. Você relaxa. Mas quando você está titulado, você sonha também. Mas você sonha que eu lembro que eu testemunho rapidinho. Eu tinha que tirar minha carteira de habilitação de ônibus. Aí, rapaz, agora eu vou orar, eu vou tirar, vou ser bolsista, quando eu tirar tudo aquilo, né? Aí eu vou tirar a ansiedade, vou chegar lá e fazer besteira, né? Aí eu fui dormir. Acordei ensopado, todo molhado. Era tiro, bomba, correu telhado, escondendo caixa d'água, caiu, passei por debaixo de bala. Mas outro dia, quando eu cheguei lá, estava frente. Olhei aquela multidão para tirar a carteira de habilitação. Eu falei, meu povo, vou governar isso tudo. Cheguei lá, peguei a moto, o cara, não, você é pesado, a moto está fria. Eu falei, querido, eu vou abrir o caminho no deserto para o povo passar. Foi na moto, depois eu fui para o ônibus. Foi na moto que eu tive sonho e pesadelo. Aí pedi para o senhor, peguei a moto, abri o caminho, cheguei lá no final, agora só um pouco, certo vocês. Amém? Porque eu estava numa tensão, com medo de chegar lá e olha que eu já tinha ido lá no São Gonçalo, já fiz a prova com uma mão só. Diversas vezes fiz a prova com uma mão só. E cheguei lá com medo de fazer a prova com as duas mãos, falei, não pode. Pedi a Deus para tirar o rebolete, pedi a Deus para tirar tudo. Irmão, toma tiro daqui, toma tiro de lá, corre o papel, toma pedaço, passa por esgoto, passa. No final, fiquei escondido dentro de uma caixa d'água, cheio de água, os polícias me procurando dentro da caixa d'água, eu deu dentro da e ficou na torneira. Eu fiquei meditando, eu não para ninguém. Mas porque eu estava cansado, eu estava com o negócio frenético dentro de mim. Mas quando a gente também está bem, está relaxado, vem aquela coisa toda, eu já sei. Deus te iluminou para isso. Tem que fazer isso. E você vai ver Deus te dar de fora. Então, a bênção da vida nós estamos descansados. Olha o sermão que oferece. A visão e os sonhos se renovam. Nós entramos no descanso. Precisa entrar no descanso. Aí a tua visão vai ser renovada. Os teus sonhos eles vão ser renovados. Quando você está o quê? Descansando. Pega a visão que eu quero te dar. Nunca, porém, pense que o descanso de Deus é o mesmo que passividade. Há uma grande diferença entre descanso e passividade. Descanso é uma coisa e passividade é outra. Nós podemos ver claramente essa diferença no exemplo da luta do povo de Israel contra Amaleque. O povo de Israel em Êxodo capítulo 17. Amaleque veio guerrear contra Israel lá em Refidim. Quem lembra da batalha de Refidim? Quem estava lá? Moisés, Arão, Josué, mas quem? Quem estava ajudando a segurar o braço de Moisés? Arão e estava lá na batalha de Refidim. Vocês sabem o que significa Refidim? Quem sabe?
Residir significa lugar de descanso. Mas para descansar está vendo o quê? Uma batalha. Eles deveriam se esforçar para poder entrar no descanso. Essa irmã diga para ele assim: Amaleque sempre vem para lutar contra você no seu lugar de descanso. Foi isso que aconteceu. Eles estavam no vale de Refidim, um lugar de descanso. Quem apareceu lá? Amaleque. Está dando para você entender? Por quê? A palavra Amaleque vem de uma outra palavra hebraica, que é Amal. E Amal significa dor. Amal significa fardo pesado. Amal significa trabalho árduo. Não tinha que dar outro, senão guerra. Guerra para descansar. Isso é exatamente o oposto de descanso. Então Deus disse que haveria guerra permanente com Amaleque. Isso significa que essa é uma única guerra para a qual nós somos chamados: a guerra do descanso. Residir em lugar de descanso. Se você quer descansar, você tem que Tiago falar: tem que lutar para entrar no descanso, irmão. Olha aí que o seu irmão diga para ele assim: é a guerra para vencer a tentação de fazermos as coisas com as nossas próprias forças, sem depender do poder de Deus. E essa guerra, por isso que você está cansado, por isso que você se cansa, porque vocês estão tentando guerrear essa guerra com a sua própria, não estão dependendo do poder de. Se eles tivessem entendido desde o início, eles teriam segurado o braço de Moisés há muito tempo, sim ou não? Sim ou não? Mas o que eles faziam? Seguravam, caçavam, tiravam, deixavam Moisés, mesmo vendo o povo levar o quê? Uma surra. Poxa, será que você não percebeu que a tua vitória estava no descansar ali, no que você levantar o braço de Moisés? Se havia descanso ali, não tinha mais outra. Aí lá estava o braço de Moisés. Aí o povo de Amaleque, uma foto no jardim. E às vezes a gente luta com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. Entendeu? Nós devemos sim lutar pelas almas dos homens, lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. Mas essa luta precisa ser no descanso de quem sabe que a obra já foi completada. Não lutar como desesperados, malucos, desorganizados. Não. Luta estrategicamente, porque a obra já foi completada. É claro que eu vou falar para você agora. Em Mateus 12, 43, Jesus disse que quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai procurar um lugar para quê? Para quê? Para descansar. Ele sai de uma pessoa e vai procurar um lugar para descansar. Ele não fica rodando por aí, não, porque isso cansa. Se você está rodando por aí, dando volta aqui no quarteirão, você vai dançar, o demônio é esperto. Ele quer logo um lugar para descansar. Saiu de um, ele quer uma casa para ele poder se estabelecer. Olha aí. Isso significa que o diabo, ele não tem descanso. E seu alvo é fazer com que vivamos em preocupação, que vivamos em medo, que vivamos em angústia em todo o tempo, porque aí nós nunca vamos descansar. E qual é o medo de Deus? Que a gente não entre no descanso. Esse é o medo de Deus. Que a gente não descanse nele, entendeu? Mas quando nós entramos no descanso, nós retiramos todo o espaço do diabo. Amém. Ele não tem mais espaço. Porque se a casa que está ali está ocupada para ser descansada, ele não tem espaço para ele. Nessa casa aqui, por exemplo, existe espaço para um Espírito. E qual Espírito que habita em nós? Espírito Santo. O Espírito Santo vai te levar para onde? Para o lugar de descanso. Amém. Você está no lugar de descanso? Glória a Deus. Aleluia. Cuidado, porque se você estiver atribulada, você não está no lugar de descanso, não. Nosso lugar é no lugar de descanso.
O inimigo O inimigo não pode entrar não pode entrar onde existe o descanso de Deus. onde existe descanso de Deus. Hein? Aleluia. Hebreus 4, 5, 10 diz assim, ó, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrar em alguns deles, e que por causa da desobediência não entraram aqui os quais anteriormente foram anunciados boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, olha o que ele diz: resta um repouso para quem? Para quem? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Há um lugar de descanso para nós, amém? Fica tranquilo, só entra nele e deixa Deus providenciar tudo para a tua vida. E por último, irmão, terceiro lugar, servir a Deus no descanso. Aleluia. Davi, queridos, não pôde edificar a casa para Deus porque ele era o quê? Um homem sanguinolento, um homem de guerra, um homem de agitação, um homem de barulho, um homem de vivia atribulado o tempo todo. Então Deus falou: vai ser você sacrificado. Você não vai poder. Ah, pediu para um monte de sangue, para fazer para matar o seu filho. Você não descansa, você não para. Eu não tenho tempo para construir a minha casa. Escuta isso aqui. Pessoas que vivem em guerra, pessoas que vivem atribuladas, pessoas que vivem sempre em lutas, não podem edificar adequadamente a casa de Deus. Por isso, a verdadeira edificação é fruto do descanso. Olha o sermão que eu falei assim: a vontade de Deus, A vontade de Deus é que experimentemos a bênção de Salomão. A bênção de Salomão. Pastor, qual foi a bênção de Salomão? Davi, seu pai, tinha subjugado todos os inimigos, sim ou não? Sim ou não? Por isso Salomão pôde desfrutar do quê? De descanso de todos os lados. Porque quando Salomão assume o reinado, os inimigos de Israel estavam todos destruídos. Davi matou todo mundo, irmão. Passou a espada, passou o ferrão, limpou a área. Tem terreno ali, está cheio de cobra. Quando você chega ali para limpar o terreno, o que essas cobras vão fazer? Vai ter mais cobra no terreno? Por quê? Você limpou o terreno. Então ele não tinha nem inimigos e nem adversidade alguma. Esse é o descanso de Deus. Amém? Vê comigo, 1 Reis capítulo 5, versículo 4 e 5. Ó. Porém, a mim, o Senhor meu Deus me tem dado o quê? Descanso de todos os lados. Eu profetizo na tua vida, né? Descanso por todos os lados na vida de vocês. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo que entenda edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao nome. Amém. Por causa do descanso, ele pôde edificar a casa para Deus. Amém. Se ele tivesse uma vida atribulada igual ao pai dele, teria como ele construir uma casa para o Senhor? Você está entendendo? Você quer edificar muitas das vezes uma casa dentro da sua casa, em outro lugar, você não pode, porque você tem uma vida atribulada. Entra no descanso do Senhor e você vai edificar uma casa para Ele. Amém. Diga para o seu irmão aí: eu creio que creio. precisamos desfrutar da bênção de Salomão. Se desejamos edificar casa para Deus nesse tempo. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Agora é fortíssimo o que eu vou falar para vocês. O Senhor Jesus
é o nosso Davi, amém? Amém. Por que o Senhor Jesus é o nosso Davi? Porque Ele já derrotou todos os nossos inimigos. Aleluia. Assim nós podemos desfrutar de descanso de todos os lados para podermos edificar com liberdade. Amém. Porque agora a gente não se preocupa mais com nada. Nós precisamos lutar, irmão, para entrar no descanso de Deus. Amém? Aleluia. Lute contra a ansiedade e a preocupação. Lute contra a depressão e as doenças. Lute contra toda a incredulidade que o leva a perder a paz do descanso. Viva esse maravilhoso paradoxo de se esforçarem para descansar. O descanso será sua força. Amém? É o descanso que vai ser a sua força. Esse é o princípio do descanso. Fala assim comigo: a obra de Deus já foi completada. Aleluia. A obra de Deus já foi completada. Quando Deus criou o homem, o colocou num jardim que já estava pronto. Quando foi? Falei aqui no início. Deus criou todas as coisas, criou no seu descanso e ele fez o quê? Criou o homem. Então, o homem foi colocado num jardim que já estava o quê? Pronto. Quando levou o povo para Canaã, Deus levou para cidades prontas. Cristo disse que está consumado. Assim a obra de Deus já está pronta. A nossa posição é de permanecer na vitória que já nos foi conquistada. Então, olha para ele, fala para ele: entra no descanso. Fala para o teu irmão aí, ó. Precisamos constantemente aceitar o convite do Senhor para irmos a Ele, para acharmos descanso para a nossa alma. Ei, aleluia. Toma posse aquilo que eu quero te falar. Quando vocês creem na obra concluída do Calvário, o resultado é descanso. Aleluia. Se você acredita no que Cristo fez na cruz do Calvário, meu irmão, só tem uma coisa para falar para você: descanso. Amém. Não tem inimigo certo, não tem problema certo, não tem enfermidade certa. Descansa. Amém? Amém. Você está passando por problema de saúde? Descansa. Eu tenho enfrentado problema de saúde. Descansa. Descansa, meu Senhor. A obra já está consumada. O corpo está dizendo uma coisa, mas a obra já foi consumada. Amém. Por isso, quando ele contemplou uma multidão de pessoas cansadas e sobrecarregadas pelo jugo da religião, Jesus a convidou para elas que pudessem receber o quê? Descanso. Olha para mim, Mateus 11, versículo 28 e 30, que diz assim: vinde a mim, todos que estáis o quê? E eu vou dar para vocês o quê? Descanso. Darei a vocês descanso e vos aliviarei. Quando uma pessoa te alivia, você descansa, assim ou não? Nossa, está carregando peso ali, não. Aí o outro chega para ajudar, deu o que para ele? Descansa. Aleluia. Amém? Amém. Eu declaro que vai ter alívio na tua vida. Porque é o Senhor que está falando que te aliviará, amém? Não é o pastor Roberto. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e achareis para a vossa alma. Eu não sei do que a gente anda tribulado. Eu não sei do que a gente anda tribulado. Se a Bíblia diz que o Senhor trouxe para nós o quê? Descanso. E olha só, não é descanso do corpo, não é qualquer lugar que está cansado fisicamente. Jesus foi mais profundo. Ele disse que você vai achar descanso para a alma. Amém. Muitas das vezes é a nossa alma que está precisando de descanso. Não é o nosso corpo físico. Às vezes a gente acha que é o corpo físico, mas na verdade é a nossa alma que está precisando de descanso. Aleluia. E olha para você, não lembra que eu fico aqui perto. Descansando de vida. Você vai olhar para o seu irmão agora, muito doido, né? Vai dizer assim para ele:
E esse mesmo convite está estendido a você hoje. Vem para o descanso em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês. Para vocês. Entra no descanso do Senhor. Amém. Deus te abençoe.